This call is now being recorded. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa disciplina de Projeto e Design de Interfaces. Hoje nós vamos falar sobre wireframes, que é um dos artefatos que nos permitem fazer o protótipo do nosso sistema, certo? E aí, antes da gente falar sobre o principal intuito aqui dessa disciplina, que vem a ser os protótipos, que é o que vocês mais vão ver na área de design, a gente vai falar um pouco sobre os wireframes, que são meio que protótipos de baixa fidelidade, esse é o termo mais adequado. Mas antes de a gente se aprofundar nesses termos de protótipos de baixa fidelidade, nós vamos falar sobre os wireframes, certo? E aí vocês vão ver como eles podem ser úteis no contexto da área de design, certo? Quais são suas vantagens e como ele está configurado. Então, para dar início aqui à nossa discussão, a gente vai falar sobre alguns pontos iniciais acerca dos wireframes. E aí temos que um wireframe, ele nada mais é do que um desenho básico da estrutura de determinada interface. E aí esse desenho ele vai se responsabilizar por demonstrar, de uma forma simplificada, como o produto final deverá se comportar. Então vejam só que bacana. Aqui ao longo da nossa disciplina nós vimos vários conceitos teóricos envoltos na área de IHC, na interface, na interação, e aí vinham aqueles conceitos da qualidade de uso, usabilidade, experiência de usuário, acessibilidade, comunicabilidade, certo? Então nós vimos todos esses aparatos teóricos que devem estar presentes na interface que vocês irão desenvolver, vocês como designers. E aí, para poder facilitar esse processo de desenvolvimento, de desenho de uma interface, surgem os wireframes, certo? E os wireframes, como vocês podem ver aqui nessa definição, nada mais são do que um desenho básico da estrutura de uma determinada interface. Então, vocês vão ter ao seu dispor a possibilidade de fazer um desenho, um esboço, um rascunho inicial dessa interface e estudar a aplicabilidade dos conceitos que nós vimos até aqui na nossa disciplina, certo? E aí o maior objetivo desses wireframes é organizar os elementos que entrarão na composição final do design. Afinal, vocês não estão fazendo um esboço, um rascunho da interface, de como vocês esperam que seja o produto final de vocês? Então, vocês vão ter para isso esse documento. E esse documento, já enfatizando, já abordando o que eu tinha falado, vai ajudar vocês, designers, a entender os elementos essenciais na hora de criar um layout, certo? Até porque vocês não vão sair criando tudo do nada, em questão de já ir fazendo a interface do produto final. Vocês podem fazer isso? Podem, mas se vocês não tiverem um nível de maturidade, de experiência, ou até de conhecimento do produto que estão desenvolvendo, vocês podem acarretar, proporcionar, abrir brechas, na verdade, para diversas deficiências na interface de vocês. Então, pautado nisso, surgem esses wireframes que são bastante úteis, certo? E eles são úteis não somente para vocês, designers, mas também para quem, desenvolvedores. Por quê? Para os desenvolvedores, o uso dos wireframes que foram feitos por vocês vão permitir que eles estimem o esforço de trabalho, comecem a modelagem dos dados e até testem soluções de front-end que se adequem à solução proposta por vocês, por design. Então vejam só que interessante. O uso de wireframes é vantajoso para vocês como designers, no sentido de que vocês vão ter esse esboço, esse rascunho inicial da interface, e aí vão estudando como desenvolver o produto final, e para os desenvolvedores, eles já vão tendo uma ideia inicial do que eles irão desenvolver, certo? E aí, à medida que as ideias vão se fechando, eles podem começar a modelar os dados, a testar soluções de front-end, coisas que vocês irão propor, a estimar o esforço de trabalho, enfim. Então, são são aspectos, na verdade, bem vantajosos que enfatizam o uso dos wireframes. E aí, vamos aqui. A gente pode fazer uma analogia com o uso desses camaradas, desse aparato documental. Vão aqui comigo.
pensem no processo de construção de um imóvel, certo? De um imóvel qualquer. E aí nós sabemos que não é ideal que vocês só construam as paredes sem ter uma ideia do que vai ser construído, na é verdade. Basta você só chamar um pedreiro e ele só ir construindo as paredes de forma aleatória, sem ter nenhum tipo de estudo, sem ter nenhum tipo de preparação, enfim, não, isso não é vantajoso, certo? E até porque antes da gente erguer as paredes e comprar todo o material necessário, existe uma etapa de planejamento, certo? Isso é algo que já é consagrado, beleza? E aí, o que essa etapa de planejamento busca? Ela busca entender o que é o espaço que será construído, certo? Se vocês vão construir uma casa, se vão construir um apartamento, se é uma loja, se é um supermercado, se é um escritório, se é um estacionamento, enfim, é preciso entender o que será construído. Na verdade, não basta somente construir. Não, é necessário entender previamente o que será construído antes de dar antes de dar prosseguimento à construção, certo? Vamos lá. Também preciso que entendam, né, as funções que as pessoas irão realizar dentro dessa construção. Vejam só, quando na verdade é construída uma casa, desculpem, quando na verdade é construída uma casa, quais são as funções dessa casa? Essa casa vai servir como moradia, possivelmente, muito provavelmente, né, obviamente, na verdade, pessoas irão morar ali dentro. Ou se eu vou construir uma loja, oi, alô, pessoal? Tinha caído aqui, vocês estavam me ouvindo? Nossa, que péssimo dia para ficar acontecendo isso. Não, não, ninguém tava me ouvindo, sério? Caramba! Vixe! Oh, meu Deus, desculpem, viu? Não sei o que tá acontecendo aqui, eu tô falando normal e não tava saindo áudio, desculpem. Vocês querem que eu reinicie a aula? Vocês querem que eu reinicie a aula? A gente tá no comecinho, pra todo mundo pegar aí. Ah, ficou pouco tempo. Certo. Vocês ouviram até onde? Só para me situar aqui, por favor. Pronto. Beleza. Então, pessoal, só aproveitando aqui nesse slide, a gente teve algum problema, um probleminha técnico, desculpem. Eu estava fazendo uma analogia ao processo de construção de um imóvel, certo? Que vai nos ajudar a entender o propósito de uso dos wireframes, certo? Então, antes de se começar a construir um imóvel, é preciso planejar o que vai ser feito. Nada é construído ao léu, certo? Nem o pedreiro vai se encarregar somente de ficar levantando paredes sem ter algum tipo de propósito, sem ter um entendimento do que ali será construído, certo? E aí, nessa etapa de planejamento, que era o que eu estava abordando, vai ter o entendimento do que é o espaço que será construído, certo? Se é uma casa, se é um estacionamento, se é um supermercado, se é uma loja, enfim. As funções que as pessoas irão realizar dentro desse imóvel, certo? Pensa aqui comigo, qual é o propósito de uma casa? O propósito de uma casa é servir de moradia para pessoas, certo? Então a gente já tem a funcionalidade, o propósito de uso daquele imóvel. De uma loja, o
propósito, como o próprio nome deixa evidente, é servir de abrigo para que uma loja tenha o seu espaço físico funcionando, certo? O estacionamento, o propósito de poder abrigar carros, as pessoas estacionarem seus automóveis e deixá-los com segurança, enfim, coisas que são levadas em consideração. E, por fim, também precisa entender, nessa etapa de planejamento, quais são os cômodos que irão compor o automóvel, certo? Até porque a gente sabe que uma casa, em sua totalidade, não é composta de somente um cômodo, mesmo para uma loja, certo? Não é que seja uma loja que fique em um cômodo bem grande, mas ela acaba tendo outro, certo? Algum cômodo para poder armazenar os itens em estoque, outro para ter banheiro, enfim, certo? Então, vejam só que interessante, quando nós pensamos nessa etapa de planejamento, fazendo essa analogia com o processo de construção de um imóvel, a gente tem o entendimento desses três fatores, certo? E aí, quando a gente tem o entendimento desses três fatores, nós podemos definir as coisas que serão feitas, podemos aprovar se realmente o que vai ser construído, o que está sendo planejado é o nosso principal intuito, e podemos testar, certo? Testar aí coisas relacionadas à construção, beleza? E aí, depois que esses três fatores são satisfeitos, a definição está feita, foi tudo aprovado, já foi tudo testado para garantir que realmente vai funcionar, certo? Que realmente a minha construção não vai cair, desculpem, então a nossa construção inicia, certo? E aí, vejam só, aqui nós temos a planta baixa de um imóvel, certo? Não sou da área da engenharia civil, nem da área de arquitetura, para poder explicar isso aqui com nível de detalhe adequado, mas nós podemos ver que isso aqui trata-se de uma planta baixa de um imóvel compostos por uma sala de estar, certo? Aqui nós temos a entrada, temos aqui uma sala de estar que possui uma cozinha, certo? Dividida, estilo aquelas cozinhas americanas, creio que é assim que chame, certo? Então, todo esse cômodo representa a nossa sala de estar, nossa cozinha. Temos aqui o nosso banheiro, certo? Temos aqui o nosso quarto 1. Temos aqui o nosso segundo quarto. Nesse outro quarto, nós temos uma espécie de terraço, certo? De varanda. E também temos outro terraço, outra varanda aqui externamente. Beleza? Então, olhem só que bacana. Tudo isso aqui foi planejado. A partir de tudo isso aqui vai ser construído esse imóvel, certo? Esse imóvel, nós já, só de analisarmos, podemos ter entendimento do seu propósito, da sua funcionalidade, que é abrigar pessoas. Por quê? Isso aqui vai ser uma moradia. Isso aqui está com cara de ser uma loja? Não. Isso aqui está com cara de ser um automóvel, um estacionamento? Desculpem. Não. Isso aqui está com cara de ser um supermercado? Não, não está. Está com cara de ser um apartamento. Qual o propósito de uso de um apartamento? Servir de moradia para pessoas, certo? Então, analisando essa planta baixa, nós podemos ter uma ideia do produto final que será construído e podemos, a partir dela, certo, mensurar coisas relacionadas à construção desse imóvel, beleza? Então, vamos lá. No processo de construção de produtos digitais, o mesmo ocorre. Se, para essa questão da planta baixa, da construção de imóveis, me desculpe, nós tínhamos a etapa da planta baixa e todo esse estudo inicial, no processo de construção de produtos digitais, o mesmo vai ocorrer, certo? Só que, óbvio, não vai ocorrer com essa planta baixa. A planta baixa que nós temos aqui na nossa área de interfaces são os nossos wireframes, certo? E aí esses wireframes podem ser utilizados, são desenvolvidos, na verdade, por vocês, designers, e vão ser utilizados por quem? Pelos engenheiros e os arquitetos da nossa aplicação, certo? Arquitetos de informação. Também vão ser utilizados pelos desenvolvedores, enfim. São coisas que irão guiar no desenvolvimento do nosso produto. E aí, na criação de um wireframe, vocês, designers, devem levar em consideração vários fatores. Que fatores são esses? O primeiro deles é os objetivos do negócio, certo? Ou seja, o que o negócio, o meu cliente final vai fazer
com que eu estou desenvolvendo, certo? Para que aquilo vai ser útil para ele. Então, tendo conhecimento desses objetivos, a gente consegue guiar a elaboração do nosso wireframe. Segundo fator, requisitos técnicos. Vejam só, eu não enfatizei por diversas vezes que a área da engenharia de requisitos e a área de designer andam lado a lado, é justamente com esse propósito. A gente vai desenvolver um wireframe, um produto, certo? Que nesse caso, o wireframe que é o foco que a gente está tendo aqui nessa discussão. Então, a gente vai ter a concepção do nosso wireframe buscando satisfazer o quê? Requisitos técnicos, ou seja, as funcionalidades que o nosso software vai precisar prover, deve prover, na verdade, para mostrar. Vixe, não está aparecendo slide? Só um instante. Ô, gente, quanto problema técnico, viu? O que está acontecendo hoje? Que eu tô vendo aí que o pessoal tá só caindo também. O que tá acontecendo hoje, hein? Será que o sistema do Google Meet tá tão estável assim? Pronto, mas faz tempo que caiu o slide, a apresentação, sabe dizer? Vixe, velho. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo hoje? Eu tô só vendo aí o pessoal caindo, só saindo. Acho que já caiu umas 2 vezes. Meu Deus do céu, gente. Desculpem aí. Não sei o que tá acontecendo, não. Mas vocês estão vendo agora a minha tela? É, tá osso mesmo. Vocês estão vendo minha tela agora? Pronto, beleza. Até onde vocês viram na apresentação do slide? Vocês viram quando eu comecei a falar dos objetivos de negócio? Só para me situar? Pronto, certo. Então, o objetivo de negócio ficou entendido, né? Que é só o propósito que o meu cliente, que o negócio para que eu estou direcionando o meu software vai utilizar. Como ele vai utilizar, certo? Em questão dos requisitos técnicos, já aqui na elaboração do wireframe, que é o gancho que eu estou fazendo aqui nessa aula hoje, tem relação com o que eu disse no início da nossa disciplina, que a área de engenharia de requisitos e a área de design andavam lado a lado, justamente por esse intuito. A gente vai desenvolver o produto buscando satisfazer os requisitos, as funcionalidades que o meu cliente ele citou, certo? Coisas que ele deseja ter no produto final. Também vamos ter que levar em consideração as possibilidades e limitações técnicas da plataforma, certo? Ou seja, a gente não pode só propor uma solução de design, uma interface que faça coisas que não sejam possíveis de ser alcançadas, certo? E nessa possibilidade de alcance entram aspectos relacionados à codificação por trás, certo? Já que a gente tem que levar em consideração as possibilidades da linguagem que será adotada na construção daquele software, certo? Vocês não podem propor algo mirabolante que vá ter muito trabalho para ser desenvolvido ou que, por algum motivo, não tenha essa possibilidade de ser desenvolvida, certo? Então, vocês também devem levar em consideração essas possibilidades e limitações. Devem também levar em consideração, na criação de seus wireframes, certo? O tom de voz e marca da empresa, até porque quando vocês forem atuar no mercado de trabalho, as empresas já vão ter a sua própria característica, a sua própria marca, seu tom de voz. Isso eu posso fazer o gancho com um produto que eu cheguei a trabalhar na Hello, certo? Em que nós tínhamos um certo kit de itens a serem levados em consideração na nossa interface, certo? Ou seja, uma série de ícones, nós tínhamos a nossa forma de se comunicar com o cliente, certo? Que era uma forma menos formal, mais informal e que trouxesse uma espécie de diálogo com o cliente. Tínhamos as cores da empresa, certo? Azul e branco, e a gente tinha que respeitar tudo aquilo. E essas coisas faziam referência ao tom de voz da empresa, certo? A sua marca, a forma como ela se permitia ser vista.
temos também que levar em consideração as possibilidades, limitações e boas práticas do hardware. No que eu quero dizer? A gente vai desenvolver um produto, vai conceber uma interface voltada a um hardware. Um hardware vai executar o nosso sistema, não é verdade? Então, se a gente vai fazer um sistema desktop, então a gente precisa levar em consideração quais são as possibilidades, quais são as limitações, como deve ser o escopo, a interface, os padrões desse meu sistema desktop, certo? Se for para um sistema mobile, então a gente vai ter tudo mais reduzido, as informações serão mais limitadas, a gente não pode colocar muitas informações para o usuário ver, enfim, a gente vai ter formas de guiar o nosso produto, levando em consideração esses dois propósitos. Se vai rodar em um desktop, um computador, notebook, se vai rodar um smartphone, se vai rodar nos dois, e aí se isso vai acontecer, como ficam essas questões, até porque o que é apresentado no desktop, em sua totalidade, não pode ser apresentado no smartphone. Em sua totalidade, a gente vai ter essa redução das informações. Obviamente, a gente também vai ter limitações do nosso hardware do smartphone, certo? Nosso smartphone não é tão poderoso quanto um desktop, certo? A gente sabe que tem smartphones que são, né? Mas aqui levando em consideração esse gancho, a gente sabe que há limitações sim, limitações de hardware nos nossos smartphones, então a gente tem que levar isso em consideração, certo? Opa! Outro propósito, os guidelines, que são os nossos coisas, são aspectos que guiam a elaboração da nossa interface, certo? Como, por exemplo, o que a gente viu na questão da acessibilidade, coisas que vocês devem satisfazer para garantir que o seu sistema ele não irá quebrar o preceito da universalidade, certo? Lembre do que eu mostrei para vocês lá no site do governo federal, em que nós tínhamos uma série de manuais técnicos que guiavam a questão da acessibilidade, como ela deveria ser implantada na interface de um sistema, certo? Então, isso aqui também é um propósito que vocês levam em consideração. Opa! Também leva em consideração o conceito criativo, certo? Isso é uma coisa muito massa, até porque na nossa área de interfaces, na área de IHC, vocês estão livres para pensar da forma que acharem mais adequada, certo? Então, vocês podem propor solução criativa mais mirabolante, desde que essa solução que vocês estão propondo, ela seja o quê? Alcançável. Não proponham algo que não seja de falso, que não seja alcançável, certo? Que não seja mensurável, enfim. Vocês têm essa possibilidade de serem criativos, mas dentro dos limites da possibilidade. E aí, por fim, temos também as nossas boas práticas. E essas boas práticas dizem respeito às coisas que nós vimos aqui na nossa disciplina, certo? Aspectos que devem ser levados em consideração para a elaboração de uma interface que garanta a sua qualidade de uso. E aí você satisfaz os aspectos da usabilidade, da experiência do usuário, acessibilidade, comunicabilidade, garantem eficiência, enfim, tudo que foi discutido aqui na nossa disciplina até o momento. Beleza? Ok, satisfeitos esses fatores, o designer deve colocar no papel uma primeira materialização do que se sabe sobre o produto. Ou seja, utilizando os wireframes, vocês vão ter essa visão inicial do que vocês querem desenvolver como produto final, certo? E aí, durante esse processo de desenho de um wireframe, vocês tomam diversas decisões acerca da interface do produto, seu processo de interação. E essas decisões levam em consideração todos esses aspectos, todos esses fatores que foram discutidos aqui, certo? E aí, olha só que interessante. Vejam que massa a visão de um wireframe, certo? Isso aqui foi o que eu utilizei no meu TCC. Ele aqui dá uma visão desktop, certo? Vejam só, tem aqui uma representação de um notebook. Ele foi até retirado do site Design com Café, certo? E olhem só, eu tenho aqui ao meu dispor um wireframe que me mostra a interface de um desktop, certo? De um notebook. E aí eu posso vir aqui desenhar nela, desenhar à mão. Desenhar à mão o que eu estou propondo como interface final do meu produto, certo? Se eu estou querendo fazer
algum software que vá rodar no desktop, algum site, algum sistema interativo, enfim. Eu vou trabalhar nesse campozinho aqui, com esse camarada, e aí eu vou ir conseguindo pensar nos aspectos, nas coisas relacionadas à minha interface, beleza? E olhem só, tenho aqui um espaçozinho aqui embaixo, algumas linhas, que são utilizadas para que vocês expliquem o que está sendo apresentado aqui nessa interface. Coloquem um título, por exemplo, página inicial, menu da página inicial, sei lá, e fazem aqui interface de uma página inicial, certo? Só dando uma ideia e que vocês descrevem brevemente. Por que ter esse título e essa descrição? Esse documento, esse aparato documental não vai ser utilizado por outras pessoas, pelos desenvolvedores, pelo gerente de projeto, pelos arquitetos de informação, enfim. Se vai ser um documento utilizado por outras pessoas, quanto mais você informar do que se trata o documento, ou seja, quanto mais informações você der a respeito dele, melhor, não é verdade? Se vai ter aqui o título e uma descrição do que significa essa interface, quem for ver esse documento, e obviamente, se você não estiver do lado para explicar, essa pessoa vai conseguir entender do que se trata esse wireframe, beleza? E aí, assim que vocês guiam esse processo de desenho de um wireframe. Claro, o wireframe não vai se limitar somente ao desktop. Temos também os nossos mobiles. Temos aqui a representação de um smartphone e aqui é a área em que vocês vão poder desenhar o seu wireframe. Aqui embaixo, espaço para o título e a descrição, certo? E aí, como a gente sabe que os nossos produtos digitais não se limitam só aos desktops, computadores e aos smartphones, também temos um wireframe que representa um tablet. E aí a gente sabe que um tablet, a visão dele é muito similar ao do smartphone, só que a gente tem, como dispositivo maior, nós temos possibilidades de mostrar mais informações aqui dentro, certo? Então, se vocês querem dar 3 visões diferentes de um sistema interativo de vocês, vocês têm a possibilidade de fazer essa visão para o desktop, para o smartphone e para o tablet, certo? Vejam só que interessante. E, obviamente, eu vou disponibilizar esses arquivos aqui no CIGA para quem quiser trabalhar com eles, certo? É bem legal até, reforço que é bem desestressante você desenhar uma interface, é uma coisa muito legal, certo? Quando você bota a mão na massa e já começa a fazer isso na prática, é uma coisa muito bacana. E aí, vamos lá. Além do conteúdo das páginas, o designer precisa também pensar em um método de navegação, beleza? Então, vocês não vão pensar somente no que vai estar presente na interface de vocês. Não, vocês também pensarão em como o usuário vai navegar dentro do sistema interativo de vocês, certo? E aí vocês podem, por exemplo, utilizar menus fixos no topo, com link para todas as principais páginas, certo? E aí são coisas que a gente vê, por exemplo, em e-commerce, sites institucionais, enfim. Não levem, não pensem que só o wireframe de vocês vai mostrar a visão de uma página estática ou somente uma visão estática do sistema interativo de vocês. Não, vocês também precisam levar em consideração como a navegação dentro do sistema de vocês, certo? A navegação na interface, a interação, melhor, como a interação no sistema interativo de vocês vai estar configurada, certo? E aí, outros sites, sistemas interativos e aplicativos possuem um fluxo mais linear, ou seja, a gente vai passando de página em página. E aí, se a gente tem esse fluxo linear, certo? Que uma coisa precisa ser feita para outra poder ser feita, então a gente não tem tanto trabalho, não se torna uma coisa muito complexa. Entretanto, se nós tivermos o inverso disso, ou seja, as nossas páginas levam para outras diversas páginas, e esse fluxo ele não é tão linear, certo? Temos as possibilidades de ir para diversos caminhos diferentes, diversos propósitos diferentes podem ser alcançados no nosso sistema, então isso dá um pouco mais de complexidade, certo? E aí já justifica o uso do nosso wireframe, certo? Para a gente ver como o nosso sistema iria se comportar em relação a esse tipo de navegação, certo?
E aí vocês também podem ter aqui um campo de busca na interface de vocês, certo? Só que, claro, isso depende do tipo de sistema interativo que vocês estão desenvolvendo, se faz sentido ter esse campo de busca ou não, coisas que vocês vão levando em consideração na concepção da interface de vocês, certo? Determinados o conteúdo e a navegação, ou seja, o conteúdo que vai estar exposto na minha interface, e a navegação, como meu usuário vai navegar entre as páginas do meu sistema interativo, vocês pensam também nas interações, né? E esses pontos de análise aqui embaixo trazem essa reflexão necessária nessa questão da interação. Vejam só, o que é que vocês podem pensar a respeito? Como a interface, como a minha interface, ela se comporta quando o meu usuário interage com ela. Claro, tem um wireframe, é uma coisa estática. Se eu quero representar um produto final, então como o meu usuário vai interagir com aquele wireframe, certo? Se o wireframe é algo que eu desenho à mão, não vou ter interação ali, mas eu posso pensar como aquela interface vai se comportar quando o meu usuário interagir com ela. Por exemplo, se ele clicou em um determinado item da página, eu vou precisar recarregar toda a minha página, certo? Ou eu vou ter somente a troca de algum elemento dessa minha página, certo? Se eu não estou enganado, é uma das coisas que o React permite, para quem já trabalha com esse framework, em que ele só muda alguns itens da página, algo assim do tipo. Não me recordo tão bem, porque eu cheguei a trabalhar pouco, mas é uma das coisas que vocês podem levar em consideração, certo? Quando há necessidade de recarregar toda uma página, que a gente sabe que há um esforço computacional maior, há um consumo de dados maior disso, ou será que é preciso mudar só algum elemento, algo do tipo, enfim, são coisas que vocês, como designers, devem levar em consideração, certo? E aí também vejam, se há um feedback para cada ação tomada pelo meu usuário, eu não tenho essa visão estática, se o meu usuário vai interagir com essa visão estática do meu sistema, certo? Com esse meu wireframe, será necessário prover algum tipo de feedback? Se eu estou com algum formulário, obviamente, eu preciso prover um feedback do meu sistema, o sistema deve informar algo para o meu usuário não ficar confuso, não ficar com aquela dúvida se os dados deles foram enviados, se tem alguma coisa errada, enfim, certo? Vocês levem em consideração essas perguntinhas aqui quando forem analisar os wireframes de vocês no tocante às interações, certo? E aí, falei aqui de wireframes, mostrei como ele é, mas ainda não está fixo na mente de vocês, ainda está um pouco confuso. Então, para deixar esse conceito, esse artefato documental mais fixo, proporcionar maior entendimento, a gente vai falar aqui agora como interpretar um wireframe, certo? Então vamos lá. O uso de wireframes é algo comum no âmbito de atuação de um designer. Se vocês estão gostando dessa disciplina, se vocês têm vontade de trabalhar com ela, então são coisas que vocês verão no cotidiano de vocês. É muito comum utilizar wireframes, certo? E aí mesmo em times nos quais não há um designer ou um arquiteto de informação, outras pessoas acabam ficando responsáveis por planejar os detalhes da interface. E aí fazem isso com os nossos wireframes, certo? Quais são os tipos de pessoas, os tipos de profissionais que dentro de uma empresa de desenvolvimento de software podem trabalhar com wireframes, com a concepção dessa minha interface? Podemos ter os desenvolvedores, em especial um desenvolvedor front-end, que são as pessoas que irão desenvolver as interfaces, certo? Podemos ter algum analista de especificação, o pessoal da própria engenharia de requisitos pode fazer isso, certo? Lá na empresa que eu trabalhei, nós tínhamos essa possibilidade de pensar nas interfaces por conta própria, certo? Obviamente, caso houvesse essa possibilidade, caso o time de design já não estivesse trabalhando, ou fosse algo novo, enfim, dado alguma circunstância que nos permitisse sugerir uma interface para o sistema, nós tínhamos essa possibilidade de fazer isso, certo? E aí até o próprio gerente de projetos, vejam só que interessante, fazendo um gancho com a minha experiência no mercado de trabalho, lá na nossa empresa, o nosso próprio gerente de projetos também fazia modificações na interface, ele sempre estava presente com a gente nas reuniões, e aí quando ele queria propor algo novo, ele ia lá, fazia por conta própria e depois apresentava para a gente, certo?
Acho que vocês ainda não pagaram nenhuma disciplina que abordem esses aspectos de um gerente de projetos, certo? Se eu não estou enganado, é uma disciplina específica da área da engenharia de requisitos no segundo ciclo, mas quando vocês verem mais presentemente essa figura do gerente de projetos, vocês vão entender que ele é o cabeça de todo o projeto, ou seja, para quem vocês direcionam o que vocês estão desenvolvendo, certo? Ele é quem vai guiar a equipe de desenvolvimento, vai guiar o processo de desenvolvimento do nosso software, certo? Então, se ele é o cabeça do nosso projeto, consequentemente, ele tem competência para sugerir soluções de interface, beleza? Pronto. Então, vamos aqui, nós temos que o desenvolvedor front-end especial, tem essa possibilidade de sugerir soluções de interface. Um analista de requisitos também tem essa possibilidade, e o próprio gerente de projetos, não é verdade? Pronto. Só que isso não é o ideal. O ideal é que vocês, profissionais de design, certo? Profissionais de HC, que têm a qualificação adequada para esse propósito, se realizem por tal tarefa. Porque, vejam só, um desenvolvedor não vai, pode até saber, mas não vai ter tanta profundidade nos fatores, na questão da qualidade de uso, o que deve ser satisfeito, certo? O que não é interessante ter, enfim. A mesma coisa para o analista de especificação, para o gerente de projetos, até porque essas três figuras, que eu estou trazendo aqui como exemplo, já possuem seus próprios direcionamentos. Qual o intuito, qual o propósito de um desenvolvedor, certo? O desenvolvedor, estou falando aqui da pergunta, mas não tinha trava. O propósito do desenvolvedor é desenvolver o produto, não é verdade? Ele vai estar mais relacionado a aspectos do código. Um analista de requisitos, aspectos relacionados aos requisitos do sistema. E o próprio gerente de projetos? Tá, ele vai ter conhecimento disso, mas ele vai estar tão envolto nas outras tarefas de desenvolvimento que talvez ele não se aprofunde no que é crucial a interface de um sistema, certo? E aí, como consequências para a qualidade de uso, se esses profissionais não atuarem, nós podemos abrir brechas para a não satisfação dos fatores da qualidade de uso. E, consequentemente, essa qualidade de uso é reduzida. E aí, se a qualidade de uso é reduzida, a gente tem um produto que talvez não satisfaça o seu propósito de uso, certo? Vamos aqui. O que um wireframe mostra? O wireframe vai mostrar a hierarquia da interface, certo? Vai mostrar os elementos com maior peso visual e vão indicar aqueles que devem ser priorizados. Lembrem das aulas passadas em que eu falei da questão de vocês manterem a hierarquia, certo? A hierarquia das informações, itens com maior prioridade, itens mais importantes. É bacana que eles sejam maiores, tenham maior destaque, enfim, certo? Isso aqui eu abordei nas aulas passadas. Outro ponto que o wireframe mostra, a disposição das informações na tela, certo? A gente vai trazer uma sugestão inicial de como os elementos devem ser dispostos na interface, certo? E a gente também vai poder trazer aspectos relacionados à ordem da leitura, certo? A fim de a gente mencionar a sua adequação para o usuário. O que eu estou propondo aqui das informações, a sua sequência lógica, vai fazer sentido para o usuário? Vai estar adequado? Enfim, coisas que vocês levam em consideração em um wireframe. Beleza? Outro, quantidade e tipo de conteúdo. Mesmo a gente utilizando textos e imagens de marcação, o que vem essa imagem de marcação? Se a gente está desenhando algo à mão, a gente não vai ter, obviamente, a imagem final que estará presente na interface do nosso produto final, certo? A gente vai ter uma imagem de marcação, a gente vai ter um campinho, geralmente a gente adota um quadradozinho com um X no meio, para simbolizar que uma imagem vai ser disposta ali, certo? Então, nos nossos wireframes, a gente tem os textos e essas nossas imagens de marcação. E aí, isso vai nos permitir visualizar quais outros diferentes atributos que devem aparecer na interface, certo? O que a gente pode ter? A gente pode ter título, subtítulo, um texto completo, uma imagem, nome do autor, a data de publicação, enfim, isso aqui levando em consideração esses aspectos se eu estivesse produzindo uma interface de notícias, certo? Numa página de notícias. E na página de notícias eu vou ter título, subtítulo, texto completo, imagens, nome do autor,
data de publicação e espaço para comentários dos leitores, certo? Então vejam só, tenho aqui o meu guia, quero produzir a interface em uma página de notícias, tem aqui os itens que minha página de notícias precisa ter. E aí eu disponho esses itens na minha interface da maneira que for mais adequada. O meu wireframe também vai mostrar os menus e os elementos de navegação, certo? A gente vai ter uma sugestão de como o nosso menu do sistema interativo ele estará estruturado. E aí a gente leva em consideração quais são os itens desse menu, qual ordem aparece, como a navegação desse menu funciona, certo? Coisas que a gente pode estudar no nosso wireframe, beleza? E aí olha só outra coisa bacana, que já diz respeito ao que eu mostrei, aos 3 tipos de wireframes. Temos os comportamentos em vários tamanhos de tela, certo? Ou seja, eles vão explicar como o conteúdo vai se adaptar a diferentes tamanhos e orientações de tela. O que eu disse lá quando eu mostrei os nossos wireframes? Que as informações em um desktop vão ser diferentes das informações apresentadas no smartphone, já que a gente vai ter essa redução das informações. Então, a gente pode ter um estudo de como a interface do nosso sistema vai se comportar nesses 2 casos. Como vai ser a minha interface em um sistema desktop, como vai ser a minha interface em um sistema mobile, certo? A mesma interface, como fica essa sua apresentação em 2 hardware diferentes, certo? No meu notebook e no meu smartphone. A gente também vai mostrar, obviamente, os requisitos de negócio e sistema. E aí isso aqui eu até enfatizo, vou até dar uma força nessa afirmação, que é uma das principais vantagens que torna as áreas de design e engenharia de requisitos o quê? Tão próximas, certo? Já que a gente vai ter nos nossos wireframes os requisitos implementados, certo? As funcionalidades que o meu usuário espera ter no seu produto final. Então, a gente vai poder pensar como essas funcionalidades estarão adequadas a nível visual, certo? A nível de interface, já que a gente não vai poder pensar nesses aspectos, nos aspectos relacionados ao código por trás, já que isso vai ser tarefa de outras pessoas dentro do nosso time de desenvolvimento, em especial os desenvolvedores back-end, certo? Enfim, a gente vai levar em consideração como esses requisitos serão satisfeitos a nível de interface, que é como o meu usuário vai percebê-los, certo? E aí o nosso wireframe também mostra as variações e estados diferentes do meu sistema. O que eu quero dizer? Que a gente vai poder representar diferentes situações do meu sistema interativo, ou seja, se o meu sistema possui alguma forma de login, possui login, então como ele se comporta quando o usuário está deslogado ou logado, ou como ele se comporta quando o meu usuário faz o seu primeiro acesso, o seu segundo acesso, enfim, coisas que eu posso levar em consideração, certo? E aí, normalmente, os desenvolvedores e os designers trabalham juntos para definir quais são as principais variações e estados do sistema que precisam ser documentados pelo wireframe. Vejam só, quando vocês forem para o mercado de trabalho, para o mundo real, saírem desse universo aqui da academia, da faculdade, vocês vão ver que lá fora, no mundo real, todo mundo trabalha em conjunto, certo? Muito dificilmente vocês vão propor soluções de interface sozinhos, ou seja, vocês não vão ficar sozinhos lá na sala de vocês, desenhando os wireframes para depois repassar para o time de desenvolvimento. Não, tudo é feito em conjunto, principalmente se a empresa de desenvolvimento adota uma metodologia ágil, porque essa metodologia ágil já faz um gancho com essa interação entre o pessoal do time de desenvolvimento, certo? Então, quando vocês forem propor os wireframes de vocês, muito provavelmente vocês vão estar envolvidos com os desenvolvedores, certo? Vão estar conversando com eles, como eles vão desenvolver, o que se tornaria mais fácil para eles, o que se tornaria mais difícil, certo? Enfim, coisas que vocês levam em consideração. E aí vamos fazer aqui um comparativo com alguns wireframes e o layout final de um produto, certo? Essa aqui é uma das telas que está no livro de referência que eu estou trazendo aqui
para essa discussão, certo? Por isso que a qualidade não está tão boa. Eu não consegui entender que site é esse. Se eu soubesse, eu tinha ido lá e tinha trago um print mais detalhado, certo? Não tão pixelado da forma que está aqui, mas dá para entender o propósito. Vejam só. Tem aqui o wireframe, desculpem. Conforme a gente viu aqui na nossa aula, não é um desenho, um esboço inicial da minha interface. Então vejam só, algum designer veio e fez esse desenho aqui à mão. E é o que ele pensou? Isso aqui é o quê? Um site de receitas. Então vou ter aqui a logo, vou ter aqui alguns bolinhos, uns cupcakes, vou ter aqui alguma informação apresentando. Tenho aqui o meu navigation. O que é meu navigation? Navegação, meu menu de navegação. Então sei que nesse campozinho aqui vou ter meu menu de navegação. Aqui eu tenho algum texto. Aqui eu tenho alguma coisa a ser apresentada, ou seja, most popular. Acredito que as receitas mais populares, ou a receita especial do dia. Aqui o nosso mercado, nosso mercado. Dessa interface deve se tratar de alguma loja alguma confeitaria, certo? Pelo que eu entendo aqui. E aqui temos alguns cupcakes que são apresentados, temos aqui alguns outros elementos, temos aqui a minha barra, a barra barra de informações do meu site, certo? Que traz aqui telefone, Facebook, Twitter, enfim, certo? Vejam só, tenho aqui esse meu wireframe. E vejam só como ficou o produto final. Não ficou muito parecido com o que foi planejado? Ficou. Obviamente, houveram diferenças, porque isso aqui não vai representar em sua totalidade o produto final. Vão haver modificações. Esse é um esboço inicial que vocês podem conversar com o cliente, certo? Ou com os desenvolvedores, podem maturar a ideia da interface de vocês. Então vejam só, o que eu planejei aqui não está totalmente parecido, mas digamos que 80%, 70% tá. Olhem só, aqui em cima eu não tenho essa parte aqui, não tem a logo, não tem os cupcakes aparecendo, a navegação não tem aqui do lado, tem aqui o texto, tem esses cupcakes aparecendo aqui, aí tem esses três camaradinhos que dessa vez ficaram aqui embaixo, ó, houve essa inversão, talvez o cliente achou mais adequado assim. Aqui a minha barra também tem ela, só que ela ficou um pouco diferente, mas eu tenho as mesmas informações. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu tenho Facebook, Twitter, aqui também está aparecendo. Aqui embaixo deve estar aparecendo o telefone de contato, porque não dá para ver. Aqui nós temos esse camaradinha lateral, que também está aparecendo aqui. Enfim, certo? O que foi planejado no produto final ficou bem similar. Não ficou totalmente parecido, porque esse é um esboço inicial, certo? Geralmente, na área de desenvolvimento de interfaces, esse camarada muito dificilmente é utilizado para poder representar esse produto final, até porque nós utilizamos o wireframe para melhorar o que nós ainda estamos propondo. Ou seja, vai ser assunto da nossa próxima aula, certo? Mas a gente vai ter os nossos wireframes para poder fazer os nossos protótipos, e aí o nosso protótipo vai estar muito mais relacionado à visão final do nosso produto, beleza? O wireframe é um artefato mais barato que nos permite negociar, analisar esses aspectos relacionados à interface, certo? Vamos ver outros exemplos aqui, olhem só. Tenho aqui 3 tipos. Meu wireframe, onde eu comecei a fazer o esboço inicial em um papel. Tem aqui o meu protótipo de média fidelidade, certo? Em que já tem algumas coisas relacionadas à visão do meu produto final, certo? Assim, a nível computacional. E tem aqui o meu produto final. Olha só, não ficou bem parecido com o que eu estava propondo? Sim, ficou bem parecido. Claro, houveram modificações, mas o produto final ficou bem parecido. Vejam só, aqui eu não queria mostrar uma imagem, aqui eu mostrei ela também no meu produto final, aqui eu não queria mostrar duas e alguma coisa, aqui eu também mostrei, só que nessa apresentação achei mais adequado deixar um em cima e outro embaixo, e aqui no final tem um campo de pesquisa que apareceu também no meu produto final, beleza? Vamos para outro exemplo, olha só, um aplicativo. Tenho aqui o que eu desenhei à mão, certo? Em que eu estou tendo aqui um espaço para logo, um espaço para imagem,
informações, o botão e outro botão, certo? Aí aqui tem o meu protótipo, já de baixa fidelidade, que eu vou falar na próxima aula, e tem aqui meu produto final. Vejam só, o que eu planejei, como ficou. Lembra que eu disse para vocês que nós temos essas imagens de marcação, que são justamente isso aqui. Eu poderia desenhar esse foguete? Poderia, mas não ia não ia ser tão útil, porque no final eu ia ter uma imagem mais adequada. Então, utiliza essa imagem de marcação para indicar que aqui vai ter alguma imagem, e aí no meu produto final eu coloco essa imagem que eu queria colocar, certo? Outro exemplo aqui, vejam só. Estou fazendo outro aplicativo. E aí eu tenho aqui que aparece a logo dele, aqui um botãozinho de mais, Add Lists Here, adiciona as listas aqui e um botão. E aí esse meu botão vai me levar para essa página, que eu vou ter a logo, um botãozinho de mais, Groceries, que é o nome da minha lista, e aqui os itens da minha lista e o botãozinho Add, não é verdade? Pronto. Isso aqui foi o meu wireframe. Como ficou meu produto final? Ficou bem parecido com o que eu estava planejando. Vejam só, a logo está aqui, botãozinho de mais, aqui a mensagem mudou, ó, porque aqui eu tinha Add Lists Here. Minha mensagem apareceu. You haven't made any lists yet. O que está escrito aqui? Adicione listas aqui. Era o meu principal intuito. Mas no produto final, achei mais adequado deixar essa frase. Você ainda não fez nenhuma lista, certo? E aí deixei o botão Add Lists, que está aparecendo aqui. Quando o meu usuário clica nesse botão, é redirecionado a essa tela. Como essa tela foi feita no produto final? Estou tendo aqui o nome da minha lista, Groceries, e vou adicionar os produtos, ó. Estou adicionando alguma coisa aqui, clico no mais. E aqui da mesma coisa, ó. Adicionei alguma coisa, cliquei no Add. Aqui eu só troquei o botão, certo? Aqui para ficar mais fácil de se trabalhar, certo? Então no produto final foi trocado o botão Add pelo botão mais, certo? E aqui tem um botãozinho para finalizar a minha lista, certo? Dizer que ela está tudo ok, tudo feita. Enfim, vejam só. Planejei inicialmente no meu wireframe como meu produto final ficou, bem parecido com o que eu estava planejando. Então vejam que massa essa questão dos wireframes, certo? E aí aqui eu pude estudar aspectos relacionados à interface, certo? E enfim, coisas que a gente vai vendo aqui no decorrer dessas nossas aulas. Entretanto, o que eu quero que vocês entendam, saio daqui da aula de hoje com isso fixo na mente, é que um wireframe, ele não mostra o layout final do produto. Aqui eu mostrei o layout final do produto? Tem o meu wireframe? Mostrei o layout final do meu produto? Não. Ficou parecido. A ideia por trás se manteve, mas o meu produto final não ficou parecido com o meu wireframe, certo? Até porque o wireframe é algo que eu estou fazendo à mão, então não tenho como mostrar a totalidade do seu visual final, certo? Já que ele não vai ser um espelho do meu produto final, mas sim vai me mostrar ideias da minha interface, certo? E até no wireframe vocês podem ter que os botões mudam de posição, links podem virar botões, a ordem dos elementos pode ser alterados, enfim. De qualquer forma, mesmo que o seu wireframe esteja todo feito, talvez quando o produto for ser desenvolvido, algo mude. Então, a gente não tem como mostrar esse layout final do produto, certo? Então, o wireframe não faz isso. Um wireframe também não mostra a identidade visual da marca. Por quê? Detalhes como cores, tipografia, logo e quaisquer outro elemento são revisados. E assim, eles podem sofrer algum tipo de modificação. E até porque, como a gente está fazendo algo à mão, vejam só, eu não adicionei cores aqui. Poderia ter adicionado? Poderia. Mas mesmo que fizesse isso, eu não ia conseguir representar o meu produto final. Porque não é espelho. Então a gente também não tem capacidade de mostrar essa identidade visual da marca, certo? Para isso a gente vai precisar dos outros artefatos. Em especial o principal da nossa disciplina, que é o protótipo de alta fidelidade, certo? Outro ponto. O wireframe também não vai mostrar o texto e o conteúdo final. Por quê? Rótulos e textos, eles vão ser revisados e aí podem ser, e aí são passíveis, na verdade, de sofrer algum tipo de modificação. Retomando aqui esse exemplo, porque esse exemplo é perfeito. Ele mudou. Vejam só, o que eu tinha colocado aqui, ó, Add Lists Here.
Foi o que apareceu no meu produto final? Não. Por quê? Por algum motivo, alguém não achou ideal deixar isso aqui. Adicione as listas aqui. E aí mudou para você ainda não fez nenhuma lista, certo? O propósito se manteve, mas o texto foi mudado. Então, reforçou essa afirmação, que o wireframe não mostra o meu texto e o meu conteúdo final, certo? E aí o wireframe também não vai mostrar todos os casos de uso do produto. Por quê? Ele vai refletir requisitos do sistema, conforme eu já abordei. Entretanto, por questões de economia de tempo, ou até porque há coisas que devem ser mais priorizadas, já que a gente acaba priorizando certos aspectos no desenvolvimento do software, a gente só aborda as funcionalidades e cenários mais comuns, as principais funcionalidades. Não tem como a gente abordar tudo. Nós abordamos os principais, por questão de tempo, por questão de gastos, por outros fatores, enfim. É muito difícil que você aborde tudo, até mesmo no seu protótipo final. Você vai dar uma ideia visual das suas principais funcionalidades, mas não de todas, em sua totalidade, certo? Se for necessário abordar tudo, ou o mais próximo possível de tudo, aí você vai ter que ter um tempo maior, vai ter gastos maiores, custos maiores, enfim. E também, em muitos casos, isso também já foi bem comum na empresa que eu trabalhei, que uma discussão entre os designers e os desenvolvedores e nós, os analistas, certo? Esqueci de colocar aqui, já é suficiente para decidir como a interface funciona, certo? A gente muitas vezes, nós muitas vezes já decidimos como a interface ia ficar só em uma reunião, certo? Nós abordávamos o que era principal, e aí os designers nem precisavam ter o trabalho de propor uma solução de interface. Os próprios desenvolvedores já iam desenvolver pautado no que os designers sugeriram, dada a nossa experiência com a ferramenta, certo? Até porque algumas telas serão parecidas com outras, a gente já reaproveitava isso. Então isso já reforça esse caso, que esse caso de uso não foi representado no nosso protótipo, não foi apresentado por wireframe, porque por algum motivo, por N motivos, ele já foi direcionado para o desenvolvimento, certo? E aí vamos ver aqui algumas vantagens de se utilizar esses wireframes. Eles existem para evitar o trabalho desnecessário, certo? Já que vocês vão estar propondo algo que vai refletir o final. Então, para evitar que trabalho desnecessário seja feito, aqui eu me refiro ao fato da interface já ser desenvolvida sem ter muito planejamento, e aí se ela já for desenvolvida sem ter esse planejamento, a gente vai ter esse trabalho desnecessário, trabalho em vão, ou retrabalho, porque muitas coisas precisaram ser feitas, certo? E aí temos que o nosso wireframe ele atua como um rascunho do layout final, beleza? A gente tem esse rascunho inicial que vai ser complementado pelos outros artefatos no nosso sistema. E aí, como todo rascunho, ele é criado para que as pessoas consigam dar feedback sobre ele, para que possa ser ajustado e direcionado a outras áreas do projeto, certo? Então a gente vai ter a possibilidade dessas pessoas darem feedback, então o nosso próprio cliente, certo? E a gente sempre vai melhorando a nossa interface. Um wireframe ele nunca vai estar 100% pronto, certo? Ele, como já foi abordado, ele não representa a totalidade de uma interface, então a gente não pode dizer que ele está 100% pronto, certo? Eles são documentos que são focados em colaboração e discussão, então, conforme eu tinha dito, na vida real, vocês, designers e para quem for também trabalhar na área de desenvolvimento, não vão trabalhar sozinho, não vão ficar fechados na salinha de vocês, nada disso. Na nossa área tudo é muito discutido, tudo é muito colaborativo, que os wireframes não seriam diferentes. Vocês vão desenvolver os wireframes, vão desenhá-los, vão validá-los com o cliente, vão apresentá-los aos desenvolvedores para ver se eles conseguem desenvolver aquilo, ou se não está sendo algo muito impossível que você está propondo. Vão apresentar o gerente de projetos, vão apresentar os analistas de requisitos, vão contar com as sugestões deles, enfim. Então, eles precisam ser então, eles são documentos de colaboração e discussão que são compartilhados com outros membros do time e usuários finais. E aí, muitas vezes, esses wireframes já são suficientes para mostrar a interface para o usuário e colher feedback sobre os pontos fortes
e fracos da solução proposta, certo? E aí a principal vantagem desses wireframes está na sua facilidade e agilidade de realizar ajustes. Já que não é algo feito à mão, então é algo muito fácil de você corrigir. Você não vai ter muito trabalho, certo? Você pode mudar algo, realizar algum ajuste, pode mudar tudo ou pode começar do zero. Você não vai ter tanto trabalho, certo? E ele é um processo mais rápido e econômico. Está fazendo algo à mão, vai ser mais rápido. Econômico porque os custos envolvidos por trás disso não são altos. E aí a aparência de rascunho de um wireframe, ela também é vantajosa porque ela colabora para que as pessoas se sintam mais à vontade para o quê? Dar feedback e sugerir melhorias. E aí eu faço até uma pergunta aqui para vocês. Em qual situação vocês se sentiriam mais dispostos a sugerir melhorias? Em um wireframe que foi feito rapidamente ou uma interface que foi polida, pixel a pixel, que levou dias para ficar pronta? Vamos lá. O que vocês acham? Obviamente, vocês vão se sentir menos pressionados a dar alguma crítica, alguma sugestão a um wireframe a um wireframe, na verdade, foi feito rapidamente, do que uma interface que o designer fez, e aí utilizou alguma ferramenta, passou dias trabalhando naquilo e tal. Por isso que o wireframe é bem melhor, certo? Porque os usuários, quem nós vamos escolher o feedback, eles se sentem menos pressionados de dar suas opiniões, beleza? Muitos gestores também preferem aguardar um wireframe 100% aprovado pelo cliente e todas as áreas envolvidas antes de dar prosseguimento ao seu desenvolvimento, certo? Ou seja, nós temos os wireframes que vão ser melhorados a cada feedback, a cada rodada de design. Então, muitos gestores, no caso era o que acontecia na nossa empresa, eles sempre esperavam a solução estar toda validada, está tudo ok, para poder dar prosseguimento ao seu desenvolvimento. Até porque, se nós colhêssemos o feedback e após esse feedback já direcionássemos ao desenvolvimento, consequentemente, se fosse necessário modificar algo nessa interface, teríamos que parar o trabalho dos desenvolvedores, mover os designers a trabalharem naquela interface de novo e depois pegar o feedback do cliente e direcionar o desenvolvimento. Tá vendo o quanto isso não seria bacana? Porque a gente ia ter que estar parando o trabalho de alguém, dos desenvolvedores, ou eles teriam que ter retrabalho, ou teriam trabalho em vão, enfim. Então isso se assemelha muito ao quê? Processo de cascata, em que você só passa para uma etapa após ter concluído a etapa anterior, certo? E aí, com isso, objetiva-se reduzir o risco de refações e alterações após o momento que o documento for aprovado. Se o documento na nossa interface já foi aprovado, então já está tudo ok, então a gente pode mandar para o desenvolvimento, para os desenvolvedores trabalharem em cima, sem ter muitas chances de que aquilo vá ser necessário, vai ser necessário modificá-lo, certo? Entretanto, a gente sabe que tudo na vida é possível. Ajustes de última hora, que são pedidos pelo cliente, ou causados por limitações técnicas na hora de implementar o produto, podem ocorrer. E aí, consequentemente, isso vai parar o processo de desenvolvimento e pode acarretar outros fatores negativos, certo? Os desenvolvedores front-end e back-end, eles também podem dar início ao seu trabalho após a definição dos wireframes, certo? Quando eles veem aquele aparato documental, já podem começar a pensar nas coisas por trás. E aí, para um programador front-end que não vai ter o layout final, mesmo com wireframe, ele já pode ir pensando na arquitetura das telas, na estrutura das pastas, arquivos de estilo e outras definições macro, definições superficiais, certo? Para o programador back-end, quem vai trabalhar por trás daquilo, ele já consegue entender a modelagem dos dados, a infraestrutura, os tipos de requisição que serão feitas naquela interface, o tráfego de informações, enfim, o nosso wireframe já pode proporcionar essas vantagens aos nossos programadores, front-end e back-end, certo? Para poder agilizar os seus trabalhos. E aí, vejam só, nós vimos que o wireframe, esse aparato desenhado à mão, não traz tanto nível de detalhismo, certo? Ele permite que os
programadores front-end, back-end, já possam pensar nas soluções, permite que os clientes, que os stakeholders, na verdade, do nosso sistema já deem seu feedback. Nós vimos que, só voltar aqui rapidinho, vimos que os nossos wireframes, não vão refletir o nosso produto final, certo? Então entra um questionamento, que está aqui no final da aula. E entra um questionamento. Se vocês quisessem, se eu quisesse desenvolver algo com nível maior de detalhes, próximo ao design final da interface, como isso ia acontecer, certo? Então, o que eu posso fazer? Já que eu tenho um wireframe que não reflete o produto final, tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. Se eu quisesse fazer algo mais próximo da minha interface final, o que eu precisaria fazer, certo? Então, isso vai ser assunto da nossa próxima aula, certo? Quinta-feira eu abordo sobre os nossos queridos e maravilhosos protótipos, que vão ser que são assuntos-chave da nossa disciplina, beleza? Então, tá aqui as referências, a referência, na verdade, que eu utilizei hoje. Como eu estou pautando as nossas aulas com foco mais para a área da UX, então estou utilizando esse livro aqui, certo? Capítulo 3. Quem quiser dar uma olhadinha. E é isso, gente. Abro espaço aí para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver, então a gente pode encerrar aqui a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Quer questionar algo? Algo não ficou tão claro? Quer que eu retome alguma coisa da aula? Enfim, sintam-se à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, então é isso, pessoal. Vocês estão liberados. E aí na quinta-feira a gente se reúne novamente, beleza? Então, agradeço aí pela atenção. E se cuidem. Valeu, boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. E eu vou colocar esse material no CGI junto com os wireframes, certo? Para quem quiser trabalhar neles na vida real. Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Para quem tá comigo, até daqui a pouco. Valeu.